Imagine a construção de riqueza como um jogo de tabuleiro. Você inicia o jogo, você pega algumas ferramentas, são elas a regra do jogo, que é o conhecimento. Você pega também planejamento, que seria como as estratégias necessárias para alcançar o seu objetivo, e a meta, aonde você quer chegar. Você inicia o jogo e de repente aparecem 5 grandes vilões querendo te impedir de chegar ao seu destino. Como que você agiria? A melhor forma nesse caso seria conhecer quem são esses vilões, os seus pontos fracos e atuar para que eles não possam te impedir. E sabe quais são esses 5 vilões quando se trata de obtenção de riqueza? O primeiro, a pressão social. O segundo, impulsividade. Terceiro, zona de conforto. Quarto, desconhecimento. E quinto, falta de percepção financeira. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, o que vamos tratar hoje. E eu quero que você me acompanhe para a gente poder vencer as 5 dificuldades, esses 5 vilões que vão tentar nos impedir durante a nossa trajetória. E nosso primeiro vilão, nossa primeira dificuldade são os vícios sociais, o poder destrutivo da pressão social. Existe uma mensagem subliminar da sociedade que diz o seguinte: você não precisa ser rico, você precisa parecer rico. Muita gente comenta dos dublês de rico, né? Ou seja, a pessoa não tem condições de viver aquilo, mas ela vive por aparências, muitas vezes para conquistar um status perante a sociedade. E não adianta, quanto mais você ganha, se você tiver essa mentalidade, esse pensamento, mais você vai gastar para manter esse status social. Então você pode até conseguir aumentar sua renda, mas na mesma proporção você vai aumentar seus gastos até além para manter essa aparência, né? De passar para as outras pessoas essa visão de bem-sucedido, de uma pessoa com riqueza, uma pessoa que quer ser referência para as demais. E isso gera para você uma grande dificuldade de lidar com o dinheiro. E quais os principais pontos que te levam para isso? O primeiro é as redes sociais. As redes sociais, elas amplificam muito isso, porque você vai observar que nas redes você só vê o que é bom, né? A parte feliz, a pessoa gastando, a pessoa curtindo, e muitas vezes traz a sensação de que a pessoa é uma pessoa realmente bem-sucedida, ou seja, ela alcançou aquilo dentro de uma base muito sólida, é uma pessoa que pode gastar aquilo, mas na maioria das vezes não. São pessoas que por trás do que elas aparentam ser ali na rede social, elas são extremamente endividadas, são pessoas que não conseguem sustentar aquilo que elas apresentam nas suas redes. Você olhar para a rede social dessas pessoas faz com que você gere uma necessidade de também ter aquele sucesso. E isso vai te pressionar muitas vezes a fazer coisas que não estão dentro das suas possibilidades financeiras. Segundo, bens de status. Produtos cuja função é comunicar status social. O consumo cresce exponencialmente com a renda. Então tem pessoas que elas vão consumir algo só pela marca, só pelo status. Elas nem têm condição de obter aquilo, mas por causa do status que aquela marca comunica para a sociedade, ela faz questão de ter. Por exemplo, quantas pessoas você conhece que não tem condição, mas tem o último iPhone? Sempre que lança, ela pega. Ela quer comunicar algo com aquilo que ela compra, né? Um status. Então, você está sempre refém. E observe, todo ano tem um modelo diferente. Para quê? O antigo já não serve mais ou virou obsoleto? Não. Simplesmente para ter a última versão, para comunicar para a sociedade esse status que ela quer ter. Terceiro, efeito comparação social. A felicidade não vem de quanto você tem, mas de quanto tem em relação aos seus pares. E aí eu volto para a questão das redes sociais. Isso ficou ainda mais evidente, porque a gente começa a ver as pessoas se autopromovendo nas redes sociais, buscando mostrar aquele lado de bem-sucedido, de uma vida feliz, de uma vida cheia de prosperidade. E você começa a olhar e falar, nossa, eu não tenho aquilo, e eu quero ter aquilo, eu preciso ter aquilo para também sentir essa sensação, para ter felicidade, para alcançar algo que para mim ainda eu sinto que tenho necessidade, um vazio aqui de completar. Ou seja, eu começo a observar outras pessoas, outras vidas que muitas vezes são artificiais apenas na rede, e isso me gera uma necessidade, uma ansiedade, uma angústia para buscar o mais rápido possível viver aquilo que aquela pessoa está vivendo. E aí nós temos essas 3 questões que, se não tratadas, se não observadas, vão nos impedir de alcançar nosso objetivo final, de finanças controladas, para que possamos chegar no nosso objetivo final. Esse é o primeiro vilão, essa é a primeira dificuldade, os vícios sociais.
Agora vamos para a segunda dificuldade, escolhas impulsivas. Esse é um vilão invisível, talvez difícil de combater. E aqui a gente vai tratar do paradoxo da decisão racional versus a decisão emocional. E aí a gente tem aqui o conceito de cérebro duplo de Kahneman. E em seu livro Rápido e Devagar, ele vai trazer que nós temos dois sistemas de pensamento. O primeiro é um sistema rápido, que é automático e emocional, decisões instantâneas. Elas são baseadas em emoções e dominam 90% das pessoas. Ou seja, você está ali num ambiente onde você gera um gatilho de compra, seja num app ou seja numa loja física, 90% das pessoas elas vão fazer aquela compra, aquela aquisição de forma emocional. E o segundo sistema de pensamento, devagar, ele já é deliberativo e racional, requer esforço mental, ou seja, parar para ver se aquele pensamento, se aquilo que está te consumindo realmente é uma necessidade ou só é um impulso. Decisões são conscientes e ele chamar de preguiçoso por natureza, porque ele demora até você conseguir estabelecer essa visão de necessidade ou simplesmente de um consumismo desenfreado. E como solução, nós temos a regra dos 30 dias. E o que é essa regra dos 30 dias? Para qualquer valor, né, qualquer compra acima de um valor pré-estabelecido, espere 30 dias para comprar. E se mesmo assim você ainda quiser comprar, compre. 90% dos desejos impulsivos desaparecem em uma semana. Ou seja, quando você para raciocinar, você vê que aquilo não é a necessidade, é apenas um impulso de compra. Algo que eu vi e achei muito interessante foi uma palestra para vendedores ali do Ricardo Eletro, né? Ainda tinha várias lojas do Ricardo, e lá ele falava: vocês não podem deixar o cliente sair da loja de forma alguma. Vocês têm que fazer de tudo, até chegar ao ponto de falar: não, não sai daqui, eu vou ligar para o Ricardo, vou ligar para o dono. E faz uma ligação e alguém vai te atender para você dar uma resposta para o cliente. Por que isso? Porque ele sabia que a maioria das pessoas que saem da loja, depois elas não vão retornar. Então a compra tinha que ser efetivada de imediato, porque a pessoa estava nesse sistema rápido e emocional de compra. E a gente tem que estar muito atento a essa questão. Esse é um vilão invisível, como eu falei, e muito perigoso. Então a gente tem que ter essa consciência e sempre usar de estratégias, como essa que foi colocada, né? Que espere 30 dias, espere 7 dias. Depois, se você realmente parou, pensou e aquilo é uma necessidade, ok. Mas se não for, você vai identificar que foi apenas um impulso de compra que você teve naquele momento. Agora nós vamos para a dificuldade 3, a zona de conforto. E a gente vai ver que essa zona de conforto, essa dificuldade de mudança, ela está presa a uma estrutura. E qual estrutura é essa? O gatilho, a rotina e a recompensa. Ela sempre gira nesses três aspectos. Primeiro, qual é o gatilho? É o estímulo que você está exposto. Né? Então, a gente tem, por exemplo, as redes sociais. Então, ali por meio das redes sociais, você vai ver um produto, uma propaganda saltando aos seus olhos, ela vai gerar uma rotina. E essa rotina qual é? Abrir o app e comprar. Por quê? Para gerar uma dopamina instantânea, uma recompensa. Tá vendo que você fica preso nisso? E aí daqui a pouco tem outra promoção que você está recebendo, você vai entrar no app, eita, tem que comprar isso aqui, e você sente uma satisfação em estar fazendo aquilo. Às vezes você está num shopping, entra numa loja, você, nossa, eu tenho que comprar isso aqui. Você tem aquilo como forma de se satisfazer. Você entra nesse ciclo. E aí o livro, né, O Poder do Hábito, vai dizer o seguinte: para mudar, não elimine o gatilho, porque ele vai dizer que é quase impossível você eliminar o gatilho. Por quê? Porque é só se você parar de viver nesse mundo, né? O celular ali é o tempo todo pulando coisas na sua frente. Você vai num shopping, em qualquer lugar que você for, você vai estar sendo estimulado a comprar. Então é quase impossível você eliminar isso. Mas mude a rotina, mantendo a recompensa. Aí ele dá um exemplo aqui: substitua compras por exercício, criatividade, outras coisas que vai te trazer uma satisfação e uma recompensa. Então você vai estar substituindo. Então você vai quebrar esse ciclo. Então você muitas vezes vai estar submetido a esses gatilhos, mas com o tempo você começa a romper na parte da rotina, mudando o seu foco, buscando ter uma recompensa, uma dopamina, né, de outra forma, com coisas que vão, na verdade, até agregar algo a você, né, vai trazer um benefício para você. Então é aí que a gente tem que atacar a rotina, porque o gatilho vai ser muito difícil. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o nosso cérebro é muito resistente
ao esforço, né? Então, assim, se esforçar em algo, ele vai ter uma certa resistência, porque exige energia para que aquilo mude. Então, por isso, automatize tudo. E aqui está a palavra, automatizar. Ele vai falar, por exemplo, trazendo um exemplo, poupança automática no dia do salário te faz economizar até 3 vezes mais, porque aquilo já está programado. Então você não vai ter que gerar um esforço de pegar aquele dinheiro, vou ter que investir isso aqui, mas nesse meio tempo pode aparecer outras coisas e aquilo torna um esforço tão grande que você acaba desistindo. Então, automatizar economiza muito, facilita a sua vida. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui nessa dificuldade 3, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Essa estrutura que não nos deixa mudar. E aí sim, a gente rompendo essa estrutura, a gente consegue avançar nesse jogo. Quarta dificuldade, falta de conhecimento, mais um vilão aí, a ilusão de competência financeira. Algo que eu achei muito interessante é um estudo que mostra que quanto menos se sabe, mais confiante se sente. É engraçado, né? Parece um contrassenso, mas se você for observar, muita gente que não tem nenhum conhecimento são aqueles que mais têm certeza e investe, faz e pega dicas, está sempre atuando, mas não tem base de conhecimento nenhum. Essas pessoas, elas muitas vezes vão fazer de forma errada, vão investir de forma errada, vão conduzir suas finanças de forma errada, e só vão perceber quando estiverem totalmente ali destruídas financeiramente. Mas elas, enquanto estão fazendo, se sentem muito confiantes. Então, tem aquelas pessoas que estão fazendo, eu estou investindo agora, descobri um negócio muito bom. Só que, como ela não tem base, tudo que fala para ela, ela aceita e ela tem uma convicção que aquilo está certo. E ao contrário, quanto mais se aprende, menos confiante você fica. E é realmente, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, maior você vê que é a complexidade daquilo. Então você fica mais receoso. E isso te traz um benefício. Você começa a mensurar o risco de cada questão que você está tratando dentro das suas finanças. E a gente tem que estar muito ligado nisso aqui. Então, se a gente não tem uma base de conhecimento, opa, sinal vermelho. Vamos observar direitinho o que a gente está fazendo, vamos esperar, vamos buscar conhecimento. E ao buscar conhecimento, você vai ter mais discernimento do que fazer. E aí você vai sentir que também você vai ficar mais receoso, menos confiante por entender a complexidade de questões financeiras. Bom, isso se agrava pelo impacto real que esse tipo de falta de conhecimento tem no Brasil. Aqui eu trouxe alguns dados, por exemplo, 60% da população não sabe calcular juros. 45% não diferenciam um investimento de outro, não sabe quais são as classes de ativo, não sabe diferenciar isso. 70% não tem um fundo de emergência, ou seja, uma boa parcela da população nem fundo de emergência tem e já está se arriscando aí em investimentos mais arriscados. 80% não acham que poupar seja possível, ou seja, acham que poupar é impossível, ou seja, isso não existe, não tem como. É algo muito complicado, muito difícil. Isso que impacta muito, ou seja, a falta de conhecimento é algo que vai te levar muitas vezes para o buraco financeiro. Por fim, entramos na dificuldade 5, o último vilão, né? Estamos quase chegando aí no chefão dessa fase. E qual é? Baixa percepção financeira, a desconexão da realidade dos gastos. O que é isso? O que é essa baixa percepção financeira? E aí que ele coloca, você não sabe quanto gasta. Ele vai dizer que a maioria sabe quanto ganha, né? Facilmente você consegue acompanhar ali o que você ganha, porque é uma, duas ou três fontes de renda. Então, de cabeça, se alguém te perguntar, não sei quanto eu ganho tanto. Mas desconhece completamente seus gastos. Isso é ilusão da transparência financeira. Se alguém te pergunta quanto você gasta, você não tem a mínima ideia. Você sabe até quanto você recebe, mas quanto você gasta, você não tem a mínima ideia. E ele vai falar, famílias que rastreiam gastos economizam em média 8 vezes mais que famílias que não rastreiam. Isso é um dado dos Estados Unidos. E ele vai colocar aqui, se você apenas organiza os seus gastos, você faz uma simples planilha colocando ali o que você ganha e o que você gasta, você já consegue economizar 15% ali. Você consegue reduzir seus gastos em até 15%, só de organizar, de colocar, de planilhar, digamos assim, os seus gastos. Agora, se você faz um rastreio, ou seja, você começa a identificar com que mais você está gastando, onde pode ser cortado, aquilo ali está extrapolando o que seria algo benéfico dentro do seu orçamento,
Ou seja, vai tirando aqueles excessos, aparando aquelas arestas, você pode até economizar até 8 vezes o que você está gastando. Então você vê o impacto disso, né? Se não tem uma percepção financeira, vai te fazer com que você gaste muito além do que você deveria, e um simples ajuste de planilhar e até mesmo rastrear esses gastos, entender para onde está indo, se é possível fazer um corte ali, ou fazer um remanejamento, diminuir um pouco mais em um ponto para talvez aumentar em outro, já vai te dar um avanço enorme nessa questão de gastos. E outro ponto importante é esse aqui, a ilusão salário versus renda. Ou seja, aqui um exemplo, você ganha R$ 5.000, gasta R$ 5.000. Renda real igual a zero. A renda real é o que sobra para ser investido. Não está gerando riqueza, está gerando dívida futura. Ou seja, se você ganha 5.000 e gasta 5.000, na verdade, você não está gerando nada. Você está consumindo, você entrar em uma esteira só sobrevivendo ali. Qualquer gasto extra, qualquer gasto emergencial vai te fazer gerar uma dívida. E outra, né? Se hoje você tiver que parar de trabalhar, o que você acumulou? Nada. Você não tem nada que foi gerado que pode te possibilitar uma renda. Então, se você ganha 5.000 e gasta 5.000, você está zerado. É uma ilusão achar que por mais que você ganhe, sei lá, 50.000, mas você está gastando 50.000, o que aquilo está gerando para o seu futuro? Zero. Então, você tem que ter também essa percepção. Não adianta ganhar muito, mas gastar muito, né? Então, a verdadeira riqueza está em você gastar menos do que você ganha para gerar um saldo ao final, que pode ser colocado, né, em um primeiro momento numa reserva de emergência e depois algo que vai se tornar uma fonte de renda passiva para você no futuro. Então finalizamos as 5 dificuldades que em conjunto formam um sistema, que é composto por vícios sociais, escolhas impulsivas, zona de conforto, desconhecimento e baixa percepção financeira. E preste atenção, esse sistema ele forma um ciclo vicioso. Essas 5 dificuldades não trabalham isoladamente. Elas, em conjunto, formam um ecossistema de sabotagem que te sabotam nas finanças, que levam ao endividamento progressivo. Daniel Kahneman, ele diz o seguinte: não podemos eliminar os vieses cognitivos, mas, uma vez que os entendemos, podemos desenhar nossas vidas para trabalhar contra eles. E agora começa a sua jornada. Você não precisa ser perfeito, você precisa apenas ser consciente. E aí, primeiro, identifique sua maior dificuldade. Depois, escolha apenas uma para você trabalhar inicialmente. Crie um efeito dominó. As demais, você vai atuando a partir do momento que você se dispõe a tratar cada uma delas. Desenhe seu ambiente. O seu maior ativo não é a sua inteligência. Veja bem, o seu maior ativo não é a sua inteligência, é sua paciência e persistência. E você tem que começar hoje. Por isso, vamos inaugurar agora o momento Saia Dessas Caixinhas. E aqui nós vimos cinco dificuldades, 5 caixinhas que a gente tem que sair de dentro delas. E aí eu trago uma reflexão final. Qual dessas 5 dificuldades mais te impede hoje? Consumismo social, impulsividade, zona de conforto, desconhecimento ou falta de percepção? E para que esse momento saia dessas caixinhas, seja efetivo, vamos fazer o seguinte: ação prática. Identifique uma, apenas uma, aquela que você acha que mais te impede hoje. E nos próximos 30 dias, trabalhe especificamente contra ela. Porque se a gente eliminar uma dessas dificuldades, claro que isso não vai resolver magicamente a sua vida financeira, mas cria um efeito dominó. Quando você resolve uma, as outras começam a desabar.